Mais de 470 mil pessoas se afastaram do trabalho em 2024 em função dos transtornos mentais. Desse total, mais de 320 mil pessoas se afastaram especificamente por causa da ansiedade, da depressão e do estresse. E você que é líder pode estar vivenciando isso de três maneiras diferentes. Pode estar passando você mesmo por algum desses transtornos. Esses transtornos podem estar acontecendo com pessoas da sua equipe e pode ser até que você seja um dos causadores, ou seja, a pessoa que não está trabalhando para evitar que isso aconteça. Neste episódio, nós vamos entender um pouco mais sobre esse mal que atinge centenas de milhares de brasileiros e como você pode evitar que isso aconteça com você e na sua equipe. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o episódio número 110 do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Vamos começar falando um pouco da importância do estado emocional nas atividades profissionais, já que esses transtornos mentais que eu mencionei aqui estão diretamente relacionados aos nossos estados emocionais. Bom, nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Se você descontar o tempo que você dorme, só sobram 2/3 do dia. Pelo menos 1/3 você passa trabalhando ou no ambiente de trabalho. Isso significa que o impacto do ambiente de trabalho no seu estado emocional é muito grande e a gente acaba carregando esse estado emocional invariavelmente para dentro das nossas casas depois do trabalho. Isso vai impactar, obviamente, o nosso relacionamento familiar. Mas será que o estado emocional é tão importante assim? Bom, saiba que o estado emocional interfere diretamente na sua capacidade cognitiva. Dessa forma, interfere na sua capacidade de fazer análise, na sua capacidade de tomar decisões. Impacta também diretamente na qualidade dos relacionamentos que você mantém no seu trabalho, sem contar o impacto que o estado emocional pode gerar na sua saúde no médio e no longo prazos. E para a gente entender um pouco mais sobre o estado emocional, eu gostaria de trazer o conceito do que eu chamo de estado emocional de falha. E ele tem esse nome não é à toa. Quais são os estados emocionais de falha? São aqueles estados emocionais que comprometem diretamente os seus resultados em todos os aspectos. A gente está falando da ansiedade, a gente está falando do estresse, a gente está falando até mesmo da depressão. E quanto maior a intensidade e ou a duração desses estados emocionais, piores serão as consequências para a sua vida e para os seus resultados. Vamos entender então um pouco mais esses estados emocionais, começando pela ansiedade, que liderou a lista dos afastamentos em 2024 e que vem crescendo ano a ano. O nível de ansiedade está maior até mesmo do que em 2023, 2022, na época da pandemia. E por que será que isso está acontecendo? Bom, antes de entender o porquê que isso está acontecendo, vamos entender qual é o impacto dessa ansiedade. Bom, a ansiedade nada mais é do que o medo de alguma coisa que está no tempo futuro. Isso significa que, estando relacionado ao medo, está relacionado a uma das nossas emoções mais primitivas. Está ligado à manutenção da nossa sobrevivência enquanto espécie. E esse medo de alguma coisa no futuro nos deixa em estado de alerta, num verdadeiro looping de imaginação negativo sobre as possíveis consequências daquele fato no futuro. Então você tem medo de algo que pode vir a acontecer ou medo de algo que você desconhece e, na verdade, você começa a desdobrar esses acontecimentos em possíveis consequências, imaginando uma série de consequências e aumentando esse nível de intensidade. Ou seja, o nosso corpo está se preparando para enfrentar algo extremamente negativo, perigoso.
capaz de comprometer a nossa sobrevivência. Esse é o entendimento dessa emoção primitiva dentro do nosso cérebro, mesmo que isso não seja verdade. O nosso corpo vai estar sendo preparado para fugir, para congelar, se fingir de morto, ficar estático, tentando evitar o perigo e até mesmo para lutar. Isso significa que quando o nosso corpo começa a se preparar para enfrentar essa ameaça, que na verdade está relacionada a um tempo futuro, eu estou trazendo para o presente esta ameaça, utilizando a minha imaginação. Porque o nosso cérebro começa a imaginar. E o nosso cérebro trabalha da seguinte maneira: em determinado momento, ele não consegue mais diferenciar o que é imaginação e o que é realidade. Ele começa a tratar aquilo que nós estamos imaginando de consequências negativas, de coisas terríveis que podem vir a acontecer, como se fossem verdades. E uma vez entendendo que isso pode ser uma verdade, o nosso cérebro prepara o nosso corpo para enfrentar aquela situação, gerando inclusive um estado de estresse. E é por isso que, na grande maioria das vezes, o estado de ansiedade crônico está acompanhado de um estado de estresse crônico, levando o nosso corpo a se preparar, fazendo uma série de mudanças na nossa fisiologia para enfrentar um inimigo que, na verdade, normalmente nem é físico. A gente nem está enfrentando um combatente, um guerreiro ou um animal feroz, mas o nosso cérebro prepara o nosso corpo para este tipo de enfrentamento. É claro que existem uma série de consequências fisiológicas, impactam diretamente na nossa frequência cardiorrespiratória. Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade em respirar. É como se faltasse um ar que de verdade não está faltando. Mas, de novo, o nosso cérebro está pensando em algo no futuro e trazendo para o presente, como se fosse algo terrível acontecendo nesse instante. E a gente fica desesperado, sem saber como reagir àquilo, porque o emocional toma conta, o racional já não está dando mais as cartas e todas as reações que temos são reações impulsivas para fugir daquele medo ou para enfrentar aquilo que tememos. E como eu disse que a ansiedade normalmente está acompanhada do estresse, vamos entender então o que é o estresse. O que é o estresse? O estresse é uma reação natural a um perigo iminente que está acontecendo no tempo presente. Ou seja, quando eu estou estressado, eu estou imaginando que algo muito ruim vai acontecer. E, de novo, para o nosso cérebro é algo que pode comprometer a nossa sobrevivência, quando na verdade a gente sabe que não é isso que acontece. É um prazo apertado, é uma apresentação importante, é uma conversa desafiadora com uma pessoa da nossa equipe, nada disso vai comprometer a nossa sobrevivência, mas o nosso cérebro coloca-nos num estado emocional onde a gente se prepara para isso. Quando isso acontece, o nosso corpo muda. Então, quando se fala que o estresse é bom, a gente está falando de um nível de estresse muito baixo. Num nível de estresse que começa aumentando a nossa percepção, colocando a gente em estado de alerta. Nesse momento, a gente fica mais pronto para enfrentar os desafios. Só que, quando o estresse permanece, quando os níveis continuam a subir, porque a gente de fato não tem um enfrentamento, o nosso cérebro entende que o perigo permanece. E aí, ao longo do tempo, ou o estresse aumentando, essa mudança na nossa fisiologia, de novo, compromete o nosso sistema cardiorrespiratório, que se prepara para uma luta ou para uma fuga. Aumenta a quantidade de açúcar no nosso organismo, move o nosso fluxo sanguíneo da nossa região do córtex pré-frontal para a nossa região da amígdala, onde está o comando das nossas reações impulsivas. A gente não vai pensar, a gente vai reagir. O estresse reduz drasticamente a nossa capacidade cognitiva. A gente passa a agir por impulso, a gente se torna mais agressivo. É uma reação normal causada pelos neurotransmissores que estão sendo liberados na nossa corrente sanguínea para enfrentar um perigo que, de verdade, não vai comprometer a nossa segurança, muito menos a nossa sobrevivência. E aí você pode argumentar assim, não, mas eu posso perder o emprego e eu posso morrer de fome.
provavelmente isso não vai acontecer. Mas o seu cérebro não entende isso, ele entende que você está correndo perigo e ele vai mobilizar o seu corpo e a sua mente para enfrentar um perigo. Só que esse perigo nunca é uma análise de um resultado, uma análise de um indicador que você tem que fazer, nunca é te deixar calmo, preparado e tranquilo para fazer uma apresentação, não. Ele vai deteriorar exatamente tudo o que você precisa para ter um bom resultado no ambiente profissional. Isso, inclusive, aumenta a possibilidade de erros, já que a sua capacidade cognitiva foi reduzida e você está tomando decisões por impulso. Sem contar o comprometimento da sua saúde, como eu disse. Como a gente está mexendo na nossa capacidade cardiorrespiratória, aumentando a quantidade de açúcar no sangue, inibindo a ação da insulina, fazendo uma vasoconstrição e aumentando a sua pressão arterial. Ao longo do tempo, isso pode comprometer o seu sistema cardiorrespiratório, o seu sistema renal, o seu sistema digestivo, já que o cérebro, nesse momento, reduz a quantidade de sangue no aparelho digestivo, direcionando o fluxo sanguíneo para os membros superiores e inferiores. É muito comum as pessoas terem a famosa gastrite nervosa. O que é a gastrite nervosa? É a gastrite provocada pelo estresse. Sem contar de doenças dermatológicas que muitas das vezes aparecem nas pessoas, algumas pessoas têm problema de queda de cabelo, além das doenças crônicas como diabetes e câncer. Tudo isso pode ser provocado por períodos contínuos de estresse, o que a gente chama de estresse crônico. E, obviamente, nesse estado emocional, o seu comportamento é afetado, pois sabemos que os comportamentos são diretamente afetados pelo seu estado emocional. Imagine que uma pessoa estressada ou ansiosa vai tomar decisões baseadas nesse estado emocional. É difícil você tomar decisões assertivas quando você está nesse estado emocional. E por isso eu chamo de estado de falha. E só para a gente não deixar de mencionar a depressão, que a gente pode caracterizar como um estado emocional onde a pessoa tem desesperança ou falta de esperança, aquela tristeza profunda sem a perspectiva de que a vida vai melhorar, de que as coisas podem ser resolvidas. A pessoa entra no estado de desânimo profundo, afeta diretamente o nível de engajamento da pessoa. A pessoa torna-se desengajada, falta comprometimento. Em alguns casos, a pessoa vai buscar, inclusive, um isolamento social. E é obviamente que nesse estado emocional, os seus comportamentos estão longe de serem comportamentos que vão gerar ações que produzem resultados efetivos no trabalho. E você pode considerar tudo isso pensando em você mesmo e na sua performance pessoal, ou pode pensar que tudo isso pode estar afetando a sua equipe. Você pode ter membros da sua equipe que estão com ansiedade crônica, estresse crônico, passando por esse tipo de estado de falha e comprometendo os resultados que são gerados pela sua equipe. E, obviamente, isso vai reduzir a produtividade da sua equipe, consequentemente, você não vai conseguir alcançar os resultados que você gostaria. Agora, o que está levando as pessoas, afinal, a terem mais transtornos mentais? Isso é algo que não pode ser desconsiderado. Os pesquisadores que divulgaram os números dizem que isso se deve às condições de trabalho no pós-pandemia, associado ao despreparo dos líderes para lidar com essa situação. Por isso é muito importante que você, na posição de líder, entenda que isso é algo importante, entenda que o estado emocional da sua equipe impacta diretamente nos resultados e entenda que você, como líder, precisa cuidar de você antes de cuidar da sua equipe. Afinal de contas, isso parece muito com aquela situação do voo, quando o comissário de bordo fala: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Primeiro, coloque a máscara em você para só depois ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Então, você precisa cuidar do seu estado emocional para que tenha condições de perceber e ajudar também a cuidar da saúde emocional da sua equipe.
E como fazer isso? Qual é o oposto do estado de falha? O oposto do estado de falha eu chamo de estado de excelência emocional. Qual é o estado de excelência emocional? É o estado onde você está no controle das suas emoções, um estado de domínio emocional, onde a razão pauta as suas decisões, pauta os seus relacionamentos, pauta as suas análises, você tem a razão no controle. Então, na hora de tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão com base racional, analisando cenários, analisando impactos, e não uma decisão emocional. No estado de excelência, você consegue planejar, você consegue raciocinar de forma estruturada, você consegue ter um raciocínio muito mais apurado, reduzindo, inclusive, a ocorrência de erros, de falhas. Você está sempre no comando das suas ações. Você não reage, você age. Quando acontece alguma coisa, você percebe, analisa, toma as suas decisões, mantém um estado de tranquilidade, ativa o seu córtex pré-frontal para agir sempre da melhor maneira possível. Você preserva os seus relacionamentos, já que você não está sendo motivado por decisões e reações impulsivas, mesmo quando as pessoas estão fora do controle, você consegue perceber, olha, essa pessoa não está agindo da maneira como ela normalmente age. Deixa eu parar aqui, não vou responder ela da mesma forma. Você vai preservando os seus relacionamentos. E nesse estado você vai para casa, para os seus relacionamentos familiares, sem carregar o estresse e a ansiedade do ambiente de trabalho. Por quê? Porque você consegue dominar o seu estado emocional. Nem vou falar dos benefícios para a sua saúde, né? Ter a saúde preservada vai te garantir maior energia, maior disposição para você enfrentar os desafios do dia a dia. Uma pessoa estressada ou ansiosa normalmente é uma pessoa esgotada fisicamente. Por quê? Porque esses estados emocionais de falha aumentam o consumo de energia. Porque pensar em coisas trágicas ou aumentar o seu ritmo cardiovascular consome uma quantidade de energia muito maior do que quando você está no seu estado de excelência. Bom, e como é que você faz, então, para atuando em si mesmo, dominar as suas próprias emoções? E a gente está falando aqui de dominar. Dominar não é impedir. Não é que a pessoa que tem o domínio emocional não esteja sujeita a ficar ansiosa ou estressada. A grande diferença é que são curtos períodos de tempo. A pessoa se percebe a própria ansiedade, percebe o próprio estresse, percebe indícios de que está se caminhando para um estado que pode ser um estado pré-depressivo e a pessoa consegue alterar o seu próprio estado emocional. É a capacidade de perceber e mudar, saindo de um estado de falha e entrando no estado de excelência. E esse domínio, como eu ensino lá no Líder no Comando, obviamente de maneira muito mais aprofundada, ele se dá em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da percepção. É você ser capaz de perceber que o seu estado emocional está alterado. A maior parte das pessoas não consegue perceber e está permanecendo nesse estado por tanto tempo que, inclusive, acha que esse é o estado normal. Não é. Então, a primeira coisa é perceber a alteração no estado emocional. E essa percepção, normalmente, está ligada à percepção do que está acontecendo no seu próprio corpo e na sua mente. Você precisa sair do seu modo automático e aprender a perceber a si mesmo. E eu vou deixar aqui uma das técnicas que eu ensino para os meus mentorados e para os meus alunos lá no Líder no Comando, que ajuda muito nessa percepção, que é a prática do mindfulness, a prática da atenção plena, que pode ser feita de diversas maneiras. Bom, segundo passo para você controlar as suas emoções é compreender as suas emoções. Lembra? Quem estuda o fluxo das experiências humanas sabe que o estado emocional se dá a partir de uma percepção e do significado que o seu cérebro dá para essa percepção.
Esse significado é que vai gerar as emoções que vão determinar o seu estado emocional. Então é muito importante na segunda etapa compreender, fazer uma análise racional do seu estado emocional. Uma vez que você entende o seu estado emocional e os motivos que você trouxe, que você significou para tornar aquele estado emocional presente, você pode entender o que está acontecendo. Bom, aconteceu isso, eu recebi essa informação, essa notícia, o significado automático que o meu cérebro deu foi um significado de uma coisa ruim, negativa, de um perigo iminente, e isso alterou meu estado emocional. Mas esse perigo não é um perigo verdadeiro. Na verdade, eu tenho capacidade para enfrentar esse desafio. O meu time está capacitado porque eu invisto no desenvolvimento da minha equipe. Eu pratico o desenvolvimento diferenciado de equipes. Logo, o meu time está preparado. Eu não devo me desesperar. E quando você entende o significado daquilo que você está sentindo, você pode partir para a terceira etapa, que é exatamente a etapa da mudança de estado através da ressignificação daquilo que você percebeu. Se aquilo que você percebeu tem um erro de interpretação, o significado não é aquele, você pode mudar o significado. Você pode atribuir o significado racional que você quiser, diferente do significado automático que o seu cérebro já tinha dado para aquele evento. Isso é o que chamamos na PNL de ressignificação. Quando você, entendendo que você deu um significado que não é verdadeiro, ou que não é um significado que vai te ajudar a encarar aquele desafio, você troca o significado. Isso está no seu poder fazer isso. E a partir desse novo significado, você consegue estabelecer um novo estado emocional, livre da ansiedade, livre do estresse, livre da tristeza e do desânimo que podem acabar levando à depressão. E com um estado emocional de excelência, o seu comportamento passa a ser producente em prol do resultado, em prol da performance. E isso é muito importante que você entenda e pratique. Isso é como um músculo. A percepção, o entendimento e a ressignificação são práticas mentais que você pode e deve treinar no seu dia a dia, sempre que acontece alguma coisa que pode te levar para um estado de ansiedade ou de estresse. E uma vez que você entende como agir em si mesmo, você é capaz de ajudar e preservar a sua equipe. Você consegue atuar na sua equipe, ajudando os seus colaboradores a também fazerem essa passagem pelas 3 etapas. Você percebe que a pessoa está ansiosa, você percebe que a pessoa está estressada pela forma de falar, pela forma de agir, pelo seu comportamento. Eventualmente pelo erro que a pessoa cometeu. E aí você chama essa pessoa para uma conversa de alinhamento, como a gente ensina lá no Líder no Comando, e você entende o que está acontecendo com a pessoa. E aí você, conhecedor do domínio emocional, você ajuda essa pessoa a adquirir um domínio maior sobre as suas emoções, a tirar aquela pessoa do estado de falha e colocar aquela pessoa no estado de excelência. Agora, é preciso falar também, como mostrou a pesquisa, que muitas das vezes o ambiente tóxico de trabalho é que está gerando esse estresse e essa ansiedade. Uma alta demanda sem que as pessoas estejam capacitadas. Por que a pessoa fica ansiosa? Porque ela está despreparada, porque ela percebe que ela não tem os meios necessários para executar aquilo que é demandado. E aí ela já começa a pensar, meu Deus, não vou conseguir entregar. Meu Deus, o meu chefe vai me mandar embora. Meu Deus, o que vai acontecer da minha família? Meu Deus, vai ter essa apresentação e eu não sei, não estou preparado. Não tenho as informações, não existe um processo estruturado de gestão na minha área. Como é que eu vou responder? Eu respondi, fiz uma resposta errada em cima de um número que estava errado. Se a área está desestruturada, as pessoas não vão ter segurança para responder, elas não estão gerenciando seus indicadores. Elas até podem estar conhecendo o que está acontecendo, mas elas não conseguem entender como atuar. Não é proativo. E isso acontece porque você, como líder, pode estar falhando na sua liderança ou na sua gestão, porque isso são coisas diferentes.
Eu costumo dizer que o papel do líder ele é dividido em dois: gerenciar e liderar, são coisas diferentes. As pessoas até tentaram dizer que liderar é gerenciar pessoas. Eu prefiro continuar utilizando liderar, porque você realmente precisa ser líder de pessoas. Pessoas precisam de liderança. E liderança não é mandar, liderança é engajar, é desenvolver e é colocar as pessoas certas no lugar certo. É utilizar diferentes estilos de liderança de acordo com a situação. E não ficar preso num estilo só e achar que vai resolver tudo se comportando da mesma maneira sempre. Se você quer entender o impacto do estilo de liderança, quando utilizar cada um dos estilos de liderança, eu recomendo que você ouça o Dalton Cast número 22. Já deve ter uns 2 ou 3 anos esse episódio. Mas nesse episódio eu falo sobre os diferentes estilos de liderança. E como e onde aplicar cada um deles e como e onde não aplicar esses estilos. Então, para você evitar que você seja o motivo de estresse e ansiedade, é muito importante que você utilize também os 7 acionadores mentais de engajamento, que você esteja realizando uma gestão proativa do engajamento da sua equipe. Eu falo sobre alguns desses acionadores mentais numa aula que eu preparei especial, onde eu ensino como aumentar o resultado da sua equipe. Afinal de contas, para aumentar o resultado da sua equipe, é imprescindível que você tenha um alto nível de engajamento. Se você quiser assistir essa aula, que ela está disponível para você gratuitamente, basta você acessar lidernocomando.com.br. Acesse a página, clica lá, dá play no vídeo e assiste essa aula em menos de 20 minutos. Eu vou te mostrar como você pode aumentar os resultados de qualquer equipe. Assiste a aula, aproveita enquanto ela está disponível, enquanto ela está no ar. E agora é com você, então, colocar tudo isso em prática e desenvolver a sua habilidade de dominar as suas próprias emoções e de ser um influenciador positivo do estado emocional da sua equipe. Você pode, você deve, principalmente se você está buscando resultados acima da média no longo prazo, de forma sustentável, implementando uma cultura pró-resultado na sua equipe ou na sua empresa. E se você quiser levar o treinamento Líder no Comando para a sua empresa, ou se quiser se tornar um dos meus mentorados na mentoria Liderança Diferenciada, basta acessar daltonribeiro.com.br/contato para conhecer a metodologia que eu utilizo para aumentar o resultado das equipes através do desenvolvimento das lideranças. Aproveita para deixar sua avaliação sobre este episódio, seus comentários, compartilhe com outros líderes que, como você, querem evoluir a sua liderança. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença.